Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Francisco Macedo e nós vamos resolver uma questão da Olimpíada Brasileira de Física. Não tenha medo da banca, é uma resolução bem dinâmica que você pega o entendimento de muitos assuntos sobre velocidade média, velocidade relativa, ultrapassagem. Em uma estrada de pista única, uma moto de 2 metros de comprimento cuja sua velocidade é igual a 22 metros por segundo, quer ultrapassar um caminhão de 30 metros que está a uma velocidade igual a 10 metros por segundo. Supondo que no momento da ultrapassagem a sua aceleração fique 4,0 metros por segundo ao quadrado, calcule o tempo que ele leva para ultrapassar o caminhão e a distância percorrida da ultrapassagem, certo? Ele quer qual é o tempo da ultrapassagem, certo? E ele quer também a distância percorrida de quando ele começa até quando ele termina a ultrapassagem no certo caminhão, tudo bem? Aqui tem a moto, que tem 2 metros, e aqui tem o caminhão de 30 metros. A moto tem uma velocidade, vou chamar de V1, de 22 metros por segundo. E o caminhão tem uma velocidade 2 de 10 metros por segundo. Vou colocar em um slide em branco para nós resolvermos a questão. Então, nós vamos separar os dados. Então, dados da questão. Ele fala que a velocidade da moto, vou chamar de velocidade V1, de 22 metros por segundo. Ele falou que o comprimento da moto é de 2 metros. Ele fala também que quando a moto começa a ultrapassar, tem uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado, certo? E a velocidade do caminhão, vou denominar de velocidade 2, é igual a 10 metros por segundo. O comprimento do caminhão, vou chamar de ΔS2, que tem 30 metros. Ele quer saber o tempo da ultrapassagem e ele quer saber o espaço percorrido da ultrapassagem, certo? Quando ele mencionar ultrapassagem, você tem que lembrar de duas coisas para fazer. Primeira coisa, tirar velocidade relativa. Como é que tira a velocidade relativa? A velocidade do maior, que é o quê? Velocidade 1, menos a velocidade do menor, certo? Supondo que eles estão indo nessa direção. Então, velocidade relativa vai ser igual. Qual a velocidade maior? 22. Qual a velocidade menor? 10. Então, a minha velocidade relativa foi de 12 metros por segundo. Velocidade relativa, 12 metros por segundo. O que isso quer dizer? Quer dizer que um dos veículos vai estar parado e o outro vai andar 12 metros por segundo. A situação 2 que eu quero que você entenda, que quando está fazendo ultrapassagem, você vai imaginar o caminhão ou o trem sendo ponte ou túnel. Por que isso? Porque ele vai fazer um determinado tempo para ultrapassar essa ponte e túnel. Ponte e túnel não estão parados? Estão. Por isso que eu usei a minha velocidade relativa, certo? Agora nós temos que ver qual é o tamanho total da ponte e túnel. Então, o tamanho total vai ser igual ao quê? O tamanho da moto, que é S1, mais o tamanho do caminhão, que é S2. O tamanho total vai ser igual a 2 metros mais 30, que isso vai me resultar 32 metros, certo? Vamos entender a seguinte situação, certo? Quando a moto, eu vou denominar esse tamanho aqui o tamanho da ponte, que é o tamanho total, 32, certo? Quando o objeto ele começa a fazer a ultrapassagem de ponte e túnel, ele começa a ter uma aceleração. Essa aceleração, isso quer dizer o quê? Que a sua velocidade vai aumentar. Eu não posso vir por velocidade média é igual ΔS sobre ΔT, porque aqui diz que nossa aceleração ela vai ser zero, nossa velocidade vai ser constante, tudo bem? Então, nós temos que lembrar das seguintes fórmulas. Vamos lá, a primeira fórmula que vocês lembram é vi você ali em Teresina. A segunda fórmula que vocês lembram é sentado, sozinho, vendo
TV, ou famoso sorvete. E a terceira que vocês lembram? Saí sozinho, mas voltei um meio atrasado, certo? Vovô pegou vovó mais duas amigas. Como o vovô é danado, então ele é elevado ao quadrado. E como vovó é santa ao quadrado. São essas fórmulas que vocês têm que lembrar, que contém velocidade, espaço e tempo, certo? Nessa questão, ele quer o tempo e ele menciona aceleração, certo? Vocês podem observar que nessa equação tem velocidade e tem aceleração e tem tempo. E nessa equação tem velocidade, aceleração, espaço e tempo. Na equação 1, eu não posso vir por ela, porque quando a moto começa a acelerar, então ele vai fazer uma ultrapassagem. E ele vai ultrapassar uma ponte ou um túnel. Então aqui tem o quê? Tem um tamanho, certo? E com isso sobrou a nossa equação 3. Então vamos lá. Vou separar aqui o quadro. Saí sozinho, mas voltei um meio atrasado, certo? Ah, mas eu não sei quem é espaço final e espaço de origem. É só você lembrar dessa seguinte situação. Vou apagar essa seta. Quando ele menciona variação do espaço, vai ser o quê? Espaço final menos espaço de origem, certo? Às vezes ele não apresenta esse F, ele apresenta só isso aqui. Ah, mas ele não mencionou o espaço de origem. Não, ele não mencionou o espaço final. Mas eu sei que o meu espaço total é 32, certo? Como é que nós contamos? É do 0 até o 32. Então, o 0 é a origem, 32 é o final, certo? Então, espaço final, 32. Espaço de origem, 0. Mais essa velocidade inicial vai ser a nossa velocidade relativa. Vai ser 12 metros por segundo, vezes t que ele quer, mais 1 sobre 2, vezes a aceleração que ele mencionou, 4 vezes o tempo ao quadrado, certo? Vou levar essa expressão para um quadro em branco. Com essa seguinte expressão, nós podemos fazer o quê? Primeiro, vamos simplificar. O 4 simplificado com 2 vai ficar 2. Isso vai me resultar 32 igual 12t mais 2t ao quadrado. Então, aqui eu posso fazer o quê? Posso fazer uma divisão por 2, que vai me resultar o quê? 32 dividido por 2 eu vou achar 16, igual 12 dividido por 2 eu vou achar 6t, mais 2 dividido por 2 eu vou achar t ao quadrado. Eu posso jogar esse 16 para o outro lado. Como aqui não aparece sinal positivo, vai para o outro lado negativo. Ajeitando a equação, nós vamos ter t ao quadrado mais 6t menos 16. Vocês percebem que caíram numa situação de uma equação do segundo grau, onde você vai achar duas raízes, x1 e x2. Aqui vocês podem fazer do jeito tradicional. Vocês vão achar o delta, depois vão achar o Bhaskara, menos b mais ou menos raiz de delta, 2 vezes a. Ou você pode vir direto por essa seguinte expressão, certo? x1 mais x2 vai ser igual menos b sobre a. x1 vezes x2 vai ser igual a quem? C sobre a. Quando vocês pegam essa equação do segundo grau, vocês têm que lembrar quem é A, quem é B, quem é C. Então, o A sempre vai estar na frente do elemento ao quadrado. Então, o A é igual a 1. O B vai ser o elemento que está na frente, que não está ao quadrado. Então, vai ser o quê? B igual a 6. O C é o que não aparece com o elemento. Então, vai ser C igual a menos 16. Então, nós vamos aplicar nessa equação, bem que assim. Aqui nos diz que o B é o menos vem da equação. Então, menos 6 sobre 1, isso vai me resultar menos 6. E x1 vezes x2 vai ser o quê? O C é menos 16, que vai dividido por 1.
Isso aqui vai ser menos 16, certo? Então, nós temos o que? A multiplicação das duas raízes e a soma das duas raízes. Se você vier pela soma, a soma das duas raízes tem infinitos termos. Agora, se você vir pela multiplicação, você tem alguns elementos. Você tem 1 vezes 16, 2 vezes 8, 4 vezes 4, certo? Todas essas situações vão dar, multiplicando, vão dar 16, tudo bem? E você percebe que a soma das duas raízes deu o quê? Deu um número negativo. Isso quer dizer o quê? Vou denominar o seguinte. Quando você tem essa seguinte expressão, 6 menos 4. Isso aqui vai dar o quê? Um resultado positivo. Porque o 6 é maior que 4, então vai resultar um resultado positivo mais 2. E se tivesse assim, menos 6 mais 4? O 6 não é maior que 4? É, então por isso vai dar um resultado negativo. Então, menos 2. Isso quer dizer o quê? Quando eu estou fazendo a soma das duas raízes, quer dizer que um número maior é negativo. Então, esse aqui é um número maior, então ele é negativo. E esse aqui é negativo. E eu vou descartar 4 vezes 4. Eu vou apagar essa situação. Vamos lá. E a diferença entre as duas raízes tem que dar... Ou a soma das duas raízes tem que dar 6. Então, 1 menos 16 vai dar menos 15. Isso aqui. Agora a segunda situação. 2 menos 8 vai dar menos 6. Isso quer dizer o quê? Que x1 é 2 e x2 é menos 8. Como ele está ultrapassando, não existe raiz negativa. Então, isso quer dizer o quê? Que o tempo da ultrapassagem vai ser 2 segundos. Nós achamos a primeira resposta que ele deseja, tempo 2 segundos. Nessa situação, você observou o quê? Que a moto tem uma velocidade 1 de 22 metros por segundo e vai sofrer uma aceleração de 4 metros por segundo. Você concorda comigo que aqui vai ter uma alteração de velocidade? Vai. Como tem alteração de velocidade, logo vai ter o quê? Uma velocidade final maior. Então, nós vamos pela seguinte fórmula. Vi você ali em Teresina. Então, a velocidade final é o que ele quer. Velocidade final. Qual é a velocidade de origem? 22. Mais aceleração, 4. E quanto tempo que ele gastou para ultrapassar? Nós descobrimos que foi 2 segundos. Isso vai me resultar... Velocidade é igual a 22 mais 8. 22 mais 8 é 30 metros por segundo. Velocidade final vai ser 30 metros por segundo, certo? Então aqui nós vamos observar a seguinte situação. Nós não vamos trabalhar nem com o trem, nós vamos trabalhar com a moto, porque teve uma aceleração, uma velocidade maior. E com isso ele quer saber só o deslocamento da ultrapassagem. Então, nós vamos voltar para a seguinte fórmula. Aqui você pode observar o seguinte. Nós temos a velocidade inicial, velocidade final, nós temos a aceleração, ele quer o seu deslocamento total. Na equação 2 aqui tem deslocamento, tem velocidade, tem tempo, mas só que não tem aceleração. Nessa outra situação, temos o tempo, mas só que nós só vamos observar só o deslocamento. Então, nós vamos de acordo com a Torricelli. Então, o deslocamento total da ultrapassagem é vovô pegou vovó mais 2 amigas. Como vovó é danado ao quadrado. Como vovó é santa ao quadrado. Vamos lá. Aqui é velocidade final da moto. Aqui é velocidade de origem da moto. Velocidade final da moto é 30 elevado a 2. Igual, qual a velocidade de origem da moto? É 22 elevado a 2. Mais 2 vezes a aceleração, que é 4, vezes o deslocamento da ultrapassagem. Tudo bem? Então, 30 elevado a 2 é 900. 22 elevado a 2 é 484. Mais 2 vezes 4 é nosso 8. 8 ΔS da ultrapassagem. Como eu quero saber a ultrapassagem,
484 está de um lado positivo, vai para o outro lado negativo. Então, 8 vezes a ultrapassagem vai ser 900 menos 484. Então, eu tenho que 8 vezes o deslocamento da ultrapassagem vai ser igual a 900 menos 484, eu tenho 416. Como eu quero saber o deslocamento, 8 vezes o deslocamento está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. Então, deslocamento vai ser igual a 416 dividido por 8. Então, o deslocamento da ultrapassagem foi 52 metros. Certo? Nesse outro slide, eu vou fazer um resumo da questão. Certo? Ele fala que a velocidade 1 é igual a 22 metros por segundo. Velocidade 2 é igual a 10 metros por segundo. A variação do... Ele fala que a aceleração 1 é igual a 4 metros por segundo. Ele fala que o tamanho da moto, que é 2 metros. Ele fala que o tamanho do trem é 30 metros. Ele quer saber o que? O tempo da ultrapassagem. Ele quer saber qual é o deslocamento da ultrapassagem, certo? Vou fazer resumo. Vai ser uma questão... Aqui a parte do resumo é para quem tem um pouco de entendimento, certo? Primeira coisa que eu fiz foi fazer a velocidade relativa. Velocidade relativa é a velocidade da moto 22 menos a do trem, que eu vou achar 12 metros por segundo, certo? A segunda coisa que eu vou fazer é sobre o comprimento total. O comprimento do trem ou do caminhão, eu vou achar ele parecido como da ponte ou túnel. Porque, como eu achei velocidade relativa, logo eu vou imaginar o trem ou caminhão como ponte em túnel. Então, deslocamento total vai ser igual a que o deslocamento da moto mais o deslocamento do caminhão, que eu achei 32 metros por segundo, ou 32 metros. Como ele está falando de espaço, aceleração e tempo, eu não posso vir por velocidade média é igual ΔS sobre ΔT, certo? Então eu tenho que aplicar a seguinte fórmula: saí sozinho, mas voltei um meio atrasado, certo? Fazendo todas essas substituições, eu cheguei que o tempo total vai ser igual a quê? 2 segundos. Lembrando que esses 2 segundos nós achamos uma função quadrática e com isso nós chegamos a um resultado de 2 segundos, certo? E com isso eu posso voltar. Nós achamos o tempo. Ele quer saber o que? Agora, a distância total da ultrapassagem. Como a moto sofreu uma aceleração, logo resultou uma velocidade final. Então, vi você ali em Teresina. Então, velocidade final, o que ele deseja. Velocidade inicial da moto, 22 metros, mais aceleração, 4 vezes o tempo, 2 segundos. Isso vai me resultar 30 metros por segundo, certo? Mas ele quer saber qual é o deslocamento da ultrapassagem. E nós percebemos que no deslocamento da ultrapassagem teve um tempo, mas só que nós podemos aplicar na equação da Torricelli, que é vovô pegou vovó mais 2 amigas. Como vovô é danado, danado ao quadrado. Como vovó é santa, é ao quadrado. Aqui vai ser o que? Nossa velocidade final da moto. Então, fazendo todas as operações básicas, nós chegamos que o deslocamento da ultrapassagem foi de 52 metros. Lembrando que eu fiz uma questão detalhada e fiz um resumo. O resumo é para quem tem um entendimento já mais aprofundado sobre o assunto. Desejo a você bons estudos e até breve.